Glória a Deus. Todos nós estamos estudando na igreja aqui. Sempre escolhemos um livro do mês para debruçar no livro e poder aprender com as histórias da Bíblia. Só para dar um pano de fundo, quando eu comecei a pregar o Evangelho, eu pregava muito mensagens temáticas. E eu gostava muito de pregar mensagens temáticas. O que é uma mensagem temática? Você pega um tema e você passeia pela Bíblia toda falando daquele tema, né? Então você pega o tema e o tema você vai fazendo conexões com vários textos da Bíblia para poder construir o pensamento do tema. E a mensagem temática ela é muito boa, mas ela é muito tendenciosa também a levar a gente para uma preferência. E de uns anos para cá, eu tenho sido muito encorajado a pregar mensagens mais expositivas. Estou falando uma linguagem mais teológica aqui, mas só para você entender. Então, o que é uma mensagem expositiva? Você pega um texto da Bíblia e você discute o texto, a história do texto. Então, não fica pincelando, né? Você pega o texto. Então, já tem alguns anos aqui na Igreja Templo Vivo que a gente tem feito isso. E o resultado tem sido muito bom, porque muitos irmãos têm aprendido bastante. A gente tem percebido o crescimento espiritual de muitas pessoas. E o feedback do também tem sido muito bom, porque as pessoas elas vêm para a igreja para poder aprender a palavra. Então tem aprendido a palavra, de certa forma tem aprendido, e tem também conseguido aguçar a curiosidade das pessoas para poder se conectar mais com os personagens da Bíblia. Então na semana passada nós startamos aqui o livro de Samuel. Então durante esse mês agora, provavelmente os dois próximos meses, né, que é o mês de março e abril que nós estamos, abril e maio nós vamos ficar debruçados nesse livro. Então esse livro aqui tem muita coisa interessante. O mês passado foi o livro de Juízes e ele vem coladinho, a cronologia assim é meio que emendada a história mesmo. Então de Juízes a gente já passa para Samuel, porque Samuel também foi um juiz de Israel. Então, semana passada, o pastor Tiago trouxe uma palavra maravilhosa aqui, falando sobre o clamor de Ana, falando sobre a vida de Ana, sobre que é a primeira história que o texto mostra. Mas hoje eu quero conversar com vocês sobre um personagem também muito importante que aparece aqui também nos primeiros capítulos, que é o sacerdote Eli. O pastor Tiago falou um pouquinho dele também, mas hoje a gente vai falar profundamente sobre esse personagem e o que ele tem para nos ensinar com a sua vida e com a sua história. Vamos orar? Senhor, eu quero nessa noite te agradecer pelo privilégio de poder pregar a tua palavra. Nós pedimos ao Senhor que a tua palavra possa cumprir o propósito dela, que cada coração aqui seja encontrado, que a tua palavra possa construir o desejo de Deus e a vontade de Deus sobre a vida de cada um dos teus filhos, Pai. Que ninguém saia daqui hoje sem a sua porção. Que todos recebam, Senhor meu Pai, a porção de Deus para a sua vida, dentro da aplicação do que o texto vai nos ensinar, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Então quem foi Eli, gente? Eli, ele era um sumo sacerdote. Então tem uma diferença, quando você lê na Bíblia assim, sumo sacerdote e sacerdote são duas figuras distintas. Então o sumo sacerdote é como se ele fosse o líder dos sacerdotes. Ele é o líder daquele movimento, né? daquele ambiente religioso, ele é o responsável. Então, por exemplo, dentro do contexto da Arca da Aliança, quando tem o tabernáculo, só quem podia acessar a Arca da Aliança era o sumo sacerdote. Os sacerdotes faziam outros ofícios, mas o sumo sacerdote é que tinha o direito de entrar lá, com a autorização de Deus, e entrar naquele ambiente. Então Eli, ele era um sumo sacerdote. Ele viveu contemporâneo de Sansão. Então ele também foi um juiz. Então desde menino, provavelmente ele foi introduzido para uma vida consagrada a Deus. Ele era da tribo de Levi e bem provavelmente que desde garoto ele tivesse sido preparado para estar servindo a Deus no altar. E o texto que nós vamos ler agora vai mostrar o finalzinho, depois eu vou contextualizando esse texto. 1 Samuel capítulo 4 e o versículo de número 15.
4:15, que já é quase o finalzinho da história. Então lembra que eu falei? Ele começa novo, mas aqui a Bíblia já está dizendo que ele tinha 98 anos de idade, os seus olhos já estavam imóveis, de modo que já não conseguia enxergar. Então, basicamente era um homem que tinha uma trajetória na sua caminhada da fé. Então ele tinha uma história, muitas histórias para contar sobre a sua vida espiritual. E o que mais choca para nós nesse texto é o fim trágico que esse homem teve. Mesmo seguindo uma trajetória dentro da casa de Deus, servindo a Deus, o final dele não foi muito bacana. E a gente vai falar um pouquinho sobre o fim, mas primeiro tem que falar do começo dele. Então ele começa a sua caminhada, como todo jovem. Quantos aqui tem 10 anos de crente? Levanta a mão, 10 anos de crente. Quem aqui tem 20 anos de crente já? Quem aqui tem 5 anos de crente? Quem aqui tem 0 anos de crente? Porque os que não levantaram a mão tem quanto? É dinossauro? O que vocês são aí? Fala. Amém? Pré-histórico. Amém? Eu não sei quanto tempo você tem de crente. Eu tenho 99, 25 anos. 25 anos que Jesus me encontrou. Minha esposa já tem um pouquinho mais. Tem 27 por aí, né? Uns 27 anos. E o tempo, ele é bom, principalmente para o vinho. Diz que o vinho, quanto mais velho fica, melhor fica, né? Para o vinho é muito bom. Mas o desafio do crente é passar a sua caminhada toda e chegar bem no final. O apóstolo Paulo fala assim, ó, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então o desafio não é como você começa, mas é como você vai terminar. Porque começar, servir a Deus é uma delícia. Quando a gente se converteu, quando Jesus encontrou a gente apaixonou. E muitos de vocês aqui fizeram coisas que vocês têm história para contar. Você não media esforços para ir para um culto, você não ficava olhando no relógio a hora do culto acabar, você ia para as vigílias, você participava dos jejuns, você lia a sua Bíblia com muita intensidade. Tudo isso você fazia no começo da caminhada cristã. Mas o grande perigo é quando você vai envelhecendo na fé, que é inevitável, você vai acabar envelhecendo, mas o grande perigo é quando você envelhece e vai abandonando essas práticas espirituais. Você vai abandonando as práticas espirituais, a dinâmica de servir a Deus, você vai meio que relaxando nela. E agora não jejua mais tanto, não ora mais tanto, lê a Bíblia raramente, vem um culto sim, 2 cultos não. A ceia antes era uma prioridade, né? Faltar na ceia antes para um crente era quase que um pecado de morte. O crente não faltava na ceia. Hoje não, hoje se tiver um compromisso mais importante, os crentes vão faltar na ceia. E amém, eu não estou aqui usando isso aqui para rotular ou para julgar, de maneira nenhuma. Eu só estou pensando que como as coisas foram mudando. Então a igreja, eu tenho 20 e poucos anos de crente, mas a igreja já está no Brasil há mais de 100 anos. Então de 100 anos para cá, a igreja passou por muitas mudanças. Algumas delas muito positivas. Até chegar nesse... Olha o que a igreja chegou hoje, uma igreja de parede preta. Né? Uma igreja com a luz mais apagada. Muitas mudanças acontecem e vão continuar acontecendo na igreja. E eu posso te garantir que nada disso tira a essência de uma igreja. Nada disso vai atrapalhar Deus de agir na igreja, porque a igreja agora mudou esteticamente a sua maneira de se comportar. Antigamente as irmãs não podiam cortar o cabelo. Antigamente não podia ter bateria dentro de uma igreja. Não podia ter alguns tipos de instrumentos. Imagina que alguém ia subir aqui no púlpito para ministrar sem gravata, como eu estou agora. Então muitas mudanças aconteceram. E todas essas mudanças podem continuar acontecendo, mas uma coisa que a igreja sempre vai precisar ter é oração, jejum, leitura da palavra. Isso nunca pode mudar de uma igreja. Isso tem que acompanhar a igreja, mesmo que a igreja vai se transformando
de acordo com o contexto onde ela está inserida. Mas as práticas espirituais devem permanecer. E falando desse sacerdote Eli, ele foi juiz em Israel por 40 anos e ele morre aos 98 anos de idade, de uma forma muito trágica, muito horrível. Então o tema da minha mensagem hoje é as perdas de Eli. A gente vai observar algumas perdas que esse sacerdote ou esse sumo sacerdote teve na sua caminhada. O que ele foi perdendo? O que a Bíblia vai mostrando para nós nas entrelinhas que ele foi perdendo na sua caminhada cristã até culminar na onde culminou. E a primeira coisa que o texto vai nos mostrar é 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12. O pastor Tiago tocou um pouco nesse tema, mas eu vou reforçar ele também. 1:12. Enquanto ela continuava a orar, está falando de Ana, diante do Senhor, Eli fazia o quê? Observava a sua boca. Então a primeira coisa que a gente vai notar aqui é que ele é um pastor, um sacerdote, alguém da fé, mas é alguém agora que não está mais integrado ao ambiente do culto. Ele está agora sendo um observador do culto, que é o que acontece com muito crente. O crente, ele vem para a igreja hoje e ele começa a medir o culto. O som estava alto, o louvor estava não sei o quê, parece que não tinha unção no culto, então ele começa a observar. Então é muito perigoso quando um crente, quando vem para a casa de Deus, quando vem para o ambiente do culto, se torna um observador do culto, e não alguém que vai entregar o culto para Deus. Porque quando você está observando o outro, significa que você não está concentrado naquilo que você deveria estar concentrado. E era o que estava acontecendo com esse profeta, com esse sacerdote. Continua. Como Ana orava silenciosamente, os lábios dela se moviam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que estivesse embriagado. Então a Ana está fazendo uma oração aqui, a oração dela não é uma oração pentecostal, é uma oração tradicional, porque é o que nós chamamos hoje, né? É uma oração tradicional, uma oração baixinha, só os lábios dela mexia, e o homem de Deus está olhando e está vendo tudo isso, e agora ele vai emitir um julgamento sobre ela. E ele vai dizer assim: essa moça está embriagada. E ele vai indagar ela por isso. Então a primeira coisa que a gente nota que ele perde é a sensibilidade no trato com as pessoas. Sensibilidade no trato com as pessoas. Querido, o cristianismo não existe sem relacionamento. O cristianismo é relacional. Não tem como a gente pertencer a uma comunidade de fé, a uma comunidade cristã, e não querer relacionamentos, se afastar das pessoas. A maneira como Eli estava tratando Ana, estava afastando ela e não aproximando ela. A forma como ele vai se relacionar com ela não é uma maneira de alguém que está interessado nas pessoas. Então, quando nós promovemos, por exemplo, vamos ter um evento agora, que eu mencionei aqui, o Dia da Família. Esse evento não é um entretenimento para os crentes ficar rindo. Esse evento ele é extremamente espiritual. Por quê? Porque a Bíblia fala no Salmo 133 que Deus ordena a bênção dele quando os irmãos estão em união. Então, a parte relacional da igreja faz com que Deus derrame sobre a igreja suas bênçãos. Por isso que é importante relacionamento dentro da igreja. Nós precisamos conhecer as pessoas pelo nome. Por falar nisso, você já sabe o nome da pessoa que está do seu lado? Pergunta para ela: qual é o seu nome? Pergunta para o que está do outro lado: qual é o seu nome? Pergunta de trás: qual é o seu nome? Se você não souber o nome, pergunta aí: qual é o seu nome? Eu não sei como que nós vamos resolver isso, mas eu fico pensando às vezes. Uma igreja que cresce, como a nossa igreja tem crescido para a glória de Deus, e nós temos hoje 2 cultos, até o meio do ano vamos transicionar para o 3º culto de celebração. Temos um culto da manhã com muita gente participando, temos um culto da noite com outras pessoas participando, e hoje já está acontecendo um fenômeno na igreja que os irmãos que são da mesma igreja não se conhecem.
E ok, isso vai acontecer mesmo, não tem como você administrar tudo isso. Mas nós, como cristãos dessa comunidade de fé, precisamos nos interessar pelas pessoas, nos interessar uns pelos outros. Então, o sacerdote ali perdeu essa sensibilidade dos relacionamentos. Então, quando você chega no ambiente do culto, sorri para as pessoas, sai do lugar, pega na mão das pessoas, aproxima, dá um abraço em alguém. Como eu disse aqui, um abraço pode ser cura para a vida de alguém, sabe? Aproxima das pessoas. Não simplesmente entra no culto, vem aqui de forma egoísta, fala, não, meu negócio é com Deus, e se conecta só no vertical, mas esquece do horizontal, que são as pessoas. A ceia do Senhor, que é o dia da ceia hoje, ela é justamente uma reunião relacional. Se você olhar a essência da ceia, a ceia na igreja primitiva, ela chamava-se festa ágape, ou seja, festa do amor, onde os irmãos se reuniam para as relações, para os relacionamentos interpessoais. Então nós precisamos nos interessar por isso. Então, relacionamento é espiritualidade. Relacionamento não é simplesmente vaidades. Porque eu tenho que cumprimentar alguém. Não, tem a ver com a espiritualidade da igreja. Então, se você quiser saber se uma pessoa é espiritual, veja também a forma como ela se relaciona com as outras pessoas. Isso é importante demais. Então, a maneira que eu me relaciono com os outros fala muito a respeito da minha espiritualidade. Não adianta você querer falar língua estranha se você não aprendeu primeiro a falar a língua do outro que está do seu lado. Não adianta querer falar língua estranha, entrar em transe espiritual, se você não consegue se conectar com alguém que é igual você que está do seu lado, que faz parte da mesma comunidade de fé. Então essa é a primeira coisa que ele perde a sensibilidade no trato com as pessoas. E hoje, gente, nós vivemos uma sociedade doente. E uma das doenças da sociedade é justamente por causa disso, que as pessoas estão muito individualistas. As pessoas estão muito vivendo para si mesmo. Eu sempre gosto de reforçar, eu lembro que quando eu era mais garoto, os vizinhos do bairro se conheciam. Acabava o açúcar, a gente ia com a xícara na casa do vizinho para pegar um açúcar. Hoje, a gente mora 10 anos no lugar e não sabe o nome do vizinho do lado. Por quê? Porque isso é uma doença que está acometendo a sociedade. Então, nós precisamos provocar e buscar as relações. Mas meus vizinhos, não tem problema, seja você o primeiro a sorrir. Diz que a menor distância entre duas pessoas é um sorriso. O sorriso aproxima. Quando você dá um sorriso, aproxima de alguém. Então, não seja como Eli, que já emite julgamento. Essa mulher está embriagada. Não, aproxima. Ainda que ela estivesse bêbada, aproxima dela. Chega com carinho perto da pessoa. Chega procurando uma aproximação da pessoa. Isso é muito importante e isso tem a ver com saúde espiritual. Amém ou não amém? Então essa é a primeira coisa que a gente vê que Eli vai perdendo. A segunda coisa que Eli perde está em 1 Samuel capítulo 2, versículo 22 e versículo 23. Ou melhor dizendo, põe no 29 direto para mim, por favor. Segunda coisa que ele perde as prioridades. Ele perde as prioridades e Deus vai usar um homem para falar com ele, para confrontar ele exatamente naquilo que era a prioridade que ele estava deixando de lado. Olha que interessante. Por que vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim? Olha o pecado de Eli. Ele tinha um problema, ele tinha 2 filhos. O nome do filho dele, um era Ofni e o outro era Finéias. A gente vai falar um pouquinho sobre o que eles fizeram. Esses 2 filhos, que foram mimados excessivamente por um pai apaixonado pelos filhos, porque um pai que é muito apaixonado pelo filho, e deve ser mesmo apaixonado pelo filho, mas ele tem que tomar muito cuidado para ele não errar na dose e ser tão apaixonado a ponto de ser omisso, a ponto de cometer omissão em relação a esses filhos que ele ama tanto, a ponto de não contrariar os filhos, a ponto de não confrontar os filhos para evitar uma briga. Porque ele quer sempre ter a aparência do cara legal para os filhos. Mas nem sempre você vai conseguir manter essa aparência.
Então tem hora que com o filho você vai ter que entrar no embate mesmo, porque filho não gosta de ser chamado a atenção. Filho não gosta de confronto. Filho acha que está certo. E aí um bom pai, o pai que ama de fato e de verdade, ele vai interferir e ele vai se intrometer e ele vai falar, vai confrontar o erro dos filhos. Então Deus está falando assim para Eli: Eli, é o seguinte, o meu problema com você é o seguinte: você ama mais os seus filhos do que a mim. Você ama mais a sua família do que a mim. Ou seja, você está perdendo as suas prioridades. Eu amo a minha esposa, está aqui, 23 anos de casado. Mas eu falo, eu sei que para ela isso não é problema nenhum. Mas eu amo muito mais a Deus do que ela. E isso é bom para ela. Eu amo os meus filhos. Estão aí meus filhos. Mas eu amo muito mais a Deus do que os meus filhos. E se eles quebrarem um princípio que vai ferir a Deus, eles vão contar com a minha repreensão. Porque eu vou falar para eles: o que é isso? Vocês estão desrespeitando a Deus? Vocês estão desonrando a Deus? Sabe o que esses meninos faziam? O Eli, ele foi tão omisso com os filhos. Imagina, vamos criar um caso aqui verdadeiro aqui, né? Uma simulação de um caso mais próximo da gente. Eu tenho 2 filhos, um chama Samuel e o outro chama Josué. E vamos imaginar que os meus filhos fossem um mau exemplo aqui na igreja. Vamos imaginar que os meus filhos iam lá na tesouraria e metiam a mão no dinheiro da igreja. Vamos imaginar que os meus filhos pegassem as menininhas da igreja tudinho, e pega uma, pega outra, pega outra, pega outra. E aí eu pego e como premiação faço o seguinte: gente, a partir de agora nós vamos ter aqui o Samuel e o Josué serão pastores aqui dessa igreja. Foi exatamente isso que ele fez. Os filhos dele estavam fazendo exatamente esses pecados. As pessoas traziam as ofertas, sabe o que ele fazia? Os filhos dele iam lá e metia o garfo na oferta e não deixava nem a oferta queimar para Deus. E tomava a oferta do altar. Se você ler o contexto aí, você vai entender um pouco da história. Os filhos não deixavam nem a oferta queimar para Deus, eles já interferiam. E aí, se alguém ia questionar, você fala: fica quieto, eu quero agora, me dá agora, dá esse negócio aí. Esses filhos, sabe o que eles fizeram? Eles pegaram as menininhas da igreja e eles transaram com essas menininhas. Está aqui o texto, mostra. Põe para mim aí, 1 Samuel capítulo 2, versículo 22. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam e a todo Israel, e que ele se deitava com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda no encontro. Então esses meninos estavam ultrapassando todos os limites, mas esse pai que perdeu as prioridades não foi um bom pai para confrontar os seus filhos. E isso trouxe um incômodo para Deus, a ponto de Deus falar assim: o seu problema é que você honra mais os seus filhos do que a mim. Então deixa eu falar uma coisa para você: aprenda a priorizar a Deus. Deus deve ser uma prioridade. Deus deve estar acima do seu marido, Deus deve estar acima da sua esposa, Deus deve estar acima dos seus filhos. Deus deve ser uma prioridade para nós. O primeiro lugar da nossa vida tem que ser Deus. E Deus não divide essa posição com ninguém. Porque isso é saúde espiritual. Se a gente começar a inverter a ordem das coisas, nós vamos enfraquecer espiritualmente. A logomarca da nossa igreja, ela é uma logo nova que a gente estabeleceu para esse ano, e agora muitos anos vai ficar assim. Mas ela explica muito bem essa intimidade com Deus. Esse fogo aqui dentro representa essa vida com Deus que nós temos. É Deus morando dentro da gente. E existe uma chama dentro de nós que deve ser mantida acesa. E todas essas coisas, na medida que a gente vai negligenciando a nossa vida espiritual, na hora que a gente vai negligenciando a relação com Deus e aquilo que é importante para Deus, essa chama ela vai se apagando. Ninguém desvia do dia para a noite. Ninguém se enfraquece do dia para a noite. É progressivo ou regressivo. Nós vamos esfriando aos poucos, por causa de coisas que nós nem percebemos. Quando eu falei o primeiro ponto que ele perdeu a sensibilidade, é aquelas pessoas que elas se isolam dentro da igreja.
Ela se magoa com os outros, aí se isola, fica num canto. Aí você vai percebendo, gente, isso aqui é fato. A pessoa começa sentando aqui na primeira cadeira da igreja. Aí ela vai esfriando, ela começa a sentar ali 3 cadeiras para trás, daqui a pouco ela senta no meio, daqui a pouco ela está sentada no fundo, daqui a pouco ela vai embora. Porque ela não consegue interagir com alguém mais. Isso afeta a vida espiritual das pessoas. Então ele perde as prioridades. Terceira coisa que ele perde a promessa de Deus. Deus, ele tem uma promessa para nós. Deus é um Deus de muitas alianças e de muitas promessas na vida dos seus filhos. Agora, nem toda promessa que Deus faz significa que ele vai cumprir. Poxa, pastor, que heresia é essa? Quer dizer então que Deus, ele pode cancelar uma promessa? Sim, porque ele cancelou na vida de Elias. Então isso também mostra que é uma possibilidade, é um modus operandi de Deus. Olha só que interessante, vamos ver. Eli, tá? Desculpa. Põe para mim 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Qual foi a promessa que ele fez para a linhagem? Ele fala assim, ó: portanto o Senhor Deus de Israel declara: eu prometi à sua família e à linhagem do seu ancestral que ministrariam diante de mim para sempre. Foi uma promessa de Deus. Eu prometi que vocês iam fazer isso para sempre, vocês iam ser sacerdote para sempre. Contudo, agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então a nossa aliança com Deus, ela é condicionada. À medida que nós honramos a Deus, Deus tem prazer em honrar a nós. Ele fala: os que me honram, eu honrarei, mas os que me desprezam serão desprezados. Então Deus, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Isso a Bíblia vai mostrar para nós claramente. Então tem muitas pessoas que têm muita expectativa nas promessas de Deus. Eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa. Só que a contrapartida? E a contrapartida? O que Deus espera de mim e o que Deus espera de você. Então a gente acha que Deus vai sustentar, ele é obrigado a sustentar porque ele é Deus simplesmente. Então com o sacerdote aqui ele disse: olha, eu prometi que vocês iam ser sacerdote eternamente. Para sempre vocês iam ser sacerdote. Mas agora, observando a maneira como você está se comportando, Eli, a sua omissão em relação aos seus filhos, a prioridade que você não está entregando mais para mim, longe de mim tal coisa. Sabe de uma coisa, Eli? Eu vou honrar quem me honra, mas quem me despreza vai ser desprezado. Então ele perde a promessa de Deus. Tinha uma música que a gente cantava antes, e alguém falava assim, era um jargão no meio dos crentes, né? Quem tem promessa não morre. Quem já viu esse ditado, pessoal, os crentes falar? Quem tem promessa não morre. Aí cantava aquela música: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre, sim. Claro que morre. Morre sem viver a promessa. E isso está mais do que comprovado na Bíblia. Não é um caso só não, tem vários casos. Então não é porque Deus prometeu que ele é obrigado a caminhar com alguém que não está honrando o seu nome. Então Eli, o que ele estava fazendo? Regressivamente, ele estava desonrando a Deus. Não diretamente, mas a maneira como ele se omitiu por causa do pecado dos seus filhos, Deus vai responsabilizá-lo diretamente por isso. Ele é o pai adotivo, o padrasto de Samuel. Ele vai cuidar de Samuel ali no templo. Então, o que ele acertou com Samuel, ele errou grosseiramente com os seus filhos. Os filhos dele faziam o que queria na igreja. Faziam o que queria, aprontavam. Então, quando a gente fala desse cuidado que a gente tem na educação dos nossos filhos, que é muito, muito, muito sério, isso também tem a ver com a espiritualidade. Porque o filho não é nosso, o filho é um presente de Deus. Então Deus dá um filho para a gente, não é para a gente fazer o que quiser. Deus confia um filho na nossa mão, porque a expectativa de Deus é que nós possamos introduzir essa criança no caminho que ela deve andar. Essa é a expectativa de Deus. Toda criança que nasce, ela não nasce de forma aleatória. Toda criança.
Ninguém é fruto de um acidente. Todo mundo é fruto do plano e do propósito de Deus. Todo mundo. Então, como as pessoas vão cuidar da herança de Deus, elas vão ser responsabilizadas por isso. Quarto, ele pega esse menino, Samuel, e esse menino passa a morar dentro do templo. Ele passa a aprender várias coisas que faziam parte do ofício de um sacerdote. Ele é um obreiro ali na igreja. Então Eli vai ensinando ele. E a Bíblia vai falar um dia que Samuel vai deitar. Samuel deita na cama. E de repente Samuel escuta uma voz lá dentro do quarto dele. Samuel, Samuel. Lembra, Samuel? Eu contava essa história para ele. Tem até um videozinho, depois eu mostro para vocês. Ele bem nenezinho, canto. Quem quer ver o vídeo do Samuel? Vai lá. Depois eu vou soltar lá no canal da igreja. Brincadeira. Aí o que acontece? Aí o Samuel levanta correndo da cama e vai lá no quarto do sacerdote. Aí ele fala assim pro sacerdote assim, ó, o senhor está me chamando? Aí o sacerdote fala para ele, não, eu não. Deita lá, eu não chamei não. Aí ele deita de novo. Quando ele deita de novo, a voz vem de novo. Aí ele levanta de novo, corre no quarto do sacerdote. O senhor me chamou. Então, depois que isso acontece, o sacerdote pensa, Deus está querendo falar com esse menino. Porque fazia tempo que Deus não falava nem com Eli. Isso significa que Eli perdeu o quê? A comunhão com Deus. Eli perdeu a sua comunhão com o Senhor. E como eu disse no início, como que a gente desenvolve comunhão com Deus, gente? Então a gente aprendeu isso, como eu falei, a igreja passou por várias mudanças e vai continuar mudando. Isso não atrapalha em nada a minha comunhão com Deus, se a igreja está preta, se a igreja está branca, se a igreja está rosa, nada. Mas uma coisa que vai fomentar a minha comunhão com Deus são as práticas espirituais que eu abandonei. Então, por exemplo, quando eu jejuo, eu aprendi isso desde quando eu me converti. Quando eu jejuo, o jejum ele me deixa mais sensível para ouvir a voz de Deus. É uma prática de fé. Então eu acredito nisso. A prática do jejum, para o crente, tem uma das finalidades da prática do jejum é essa. É sensibilizar o crente para ouvir a Deus. Quando o crente está sensibilizado por causa do jejum, por causa da oração, ele está mais fácil para ouvir a voz de Deus. A leitura da Bíblia, a Bíblia é o único livro no mundo que você lê e o autor está do seu lado. O Espírito Santo do nosso lado ensinando, a Bíblia fala, e Ele nos ensinará todas as coisas. Leitura da Bíblia. Mas a gente vai abandonando. E a gente começa a trocar a Bíblia pelos livros de romance, pelos livros disso, livro de autoajuda. Nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto. É disso que nós precisamos. Então nós não precisamos de eu não estou demonizando, se você quiser ler isso, amém. Desde que isso não substitua a sua leitura da Bíblia. Desde que você não troque a sua leitura da Bíblia por livros extras bíblicos. Então tem muitas coisas que vão me ajudar a desenvolver as minhas relações com Deus. E Eli estava vivendo um estágio na sua vida que ele não estava mais ouvindo a Deus. Por que será? A Bíblia não dá detalhes. Mas na aplicação para nossos dias de hoje, eu entendo que uma pessoa perde a comunhão com Deus quando ela começa a abandonar as práticas espirituais. Quando ela começa a ficar muito secularizada. Quando ela começa a estar muito ligada ao mundo e desconectado de Deus. Isso é o que faz uma pessoa perder a sua comunhão com Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ser guiados por Deus. Se Deus não guiar a gente, nós vamos errar.
excessivamente errar. Então Eli perdeu a sua sensibilidade, ele perdeu os sentidos, ele perdeu a sua audição espiritual, ele perdeu a sua visão espiritual. A Bíblia vai falar que ele estava cego, a Bíblia vai falar que ele está com dificuldade de enxergar. Então assim, ele está perdendo os sentidos espirituais. Nós precisamos fazer essa leitura. Sabe por quê, queridos? Porque nós, e eu estou me incluindo nisso, porque essa mensagem ministrou muito o meu espírito, ministrou demais o meu espírito. Nós estamos acostumados com a religião. Eli estava vivendo a sua vida, 40 anos fazendo a mesma coisa. Sabe onde que Eli estava ligado? No piloto automático. Eli ligou a vida dele espiritual no piloto automático. Ele estava vivendo no piloto automático. Olha o que a Bíblia fala. Põe para mim, por favor, 1 Samuel capítulo 3, versículo 2. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia enxergar, estava deitado no lugar de costume. Rotina. Ele criou uma rotina de forma pejorativa, espiritual. Era um lugar de costume, ele estava acostumado com as coisas de Deus. Por isso que eu falei que é muito perigoso você ficar velho na fé, muito tempo de igreja, e você não se emociona com mais nada, você não se empolga com mais nada. Por quê? Porque você se acostumou. Eu me acostumei. E Eli estava deitado no lugar de costume, ele estava acostumado a fazer aquilo. Era o piloto automático. Abria a porta do templo, sentar na cadeira, não sei o quê, e ficava esse círculo vicioso. Nós devemos tomar muito cuidado. Sabe, querido, nós precisamos ter um discernimento quando a chama está se apagando. Todo mundo vai passar por isso. Ninguém é fogão 24 horas por dia. Todo mundo passa por isso. O problema não é passar, o problema é não identificar quando isso está acontecendo. Eu estou num processo de emagrecimento. Então eu já perdi 17 quilos. E para me perder esses 17 quilos, eu fui fazer o exercício físico e também mudei a minha alimentação. Só que agora, quem passa está tentando emagrecer sabe que chega uma hora que parece que estagna. Não vai mais, parece que não consegue perder mais nada. Então, e aí automaticamente, no meu caso, você acaba ficando um pouco desencorajado, começa a relaxar um pouco. E aí eu tenho uma balança no meu quarto. Tem uma balança que eu subo todo dia, não é? Todo dia eu subo. Por quê? Porque não é que eu subo assim na expectativa que eu vou perder, mas a minha preocupação é voltar de novo. Então eu subo sempre para verificar. Então eu subo na balança e olho, poxa, não, estou mantendo. Tudo bem, não perdi, mas estou segurando a minha meta aqui, eu estou segurando aonde eu cheguei. E aí todo dia acordo de manhã, vou lá, subo na balança. Tem uns dias que até parece que acordo mais magro, não sei o que é. Mas depois volta de novo, não sei o que é, tem alguma coisa errada na balança. Mas enfim, eu vou lá, subo na balança. E eu vou administrando isso. O que eu quero explicar com isso? Que todo crente deveria ter uma balança espiritual. Você tem que o tempo todo checar a sua vida espiritual. Importante isso. Nós damos atenção demais para a vida econômica, para a vida social, para se divertir, para passear, para viajar. A gente dá atenção demais para comida, a gente dá atenção demais para o trabalho, mas a gente não tem atenção demais para estética, né? Mas a gente não tem a mesma disposição para cuidar da nossa vida espiritual e fazer uma checagem, subir na balança espiritual e olhar o nível do fogo. Então, às vezes, quando a gente está cozinhando lá em casa, por exemplo, aí minha esposa fala assim: o gás vai acabar. Como que ela sabe que o gás vai acabar?
Como que você descobre quando o gás vai acabar? A chama enfraquece, amarela. Então, ele dá sinais. A nossa vida espiritual também sinaliza. Sabia que você consegue perceber quando você está muito carnal? É só você ver como você está tratando os outros. É só você ver qual que é a sua postura no trânsito. Quando você está espiritual, sabe aquele dia que você jejuou, orou, tudo, aí o cara te fecha no trânsito e fala, oh glória, aleluia. O cara mostra o dedo do meio e você manda um beijo. Mas o dia que você está começando a ficar carnudo, você quer devolver para ele na mesma medida. A buzina já é mais forte. Então nessa hora é hora de pedir socorro, de correr para Deus e de fazer uma checagem na sua espiritualidade. Aí você vai, se você for honesto com você mesmo, você vai falar assim: eu estou jejuando, eu tenho lido a minha Bíblia, eu tenho dedicado a minha vida de oração, eu estou envolvido nas práticas espirituais, eu tenho priorizado o culto da minha comunidade local, eu tenho priorizado. E tudo isso é uma forma de você fazer uma checagem do seu espiritual. Suba na balança, olha, como que está a sua comunhão com Deus? Como que está a sua relação com Deus? Isso é de extrema importância para nós. E o quinto e último ponto, da última coisa que ele perdeu, recapitulando, ele perdeu a sensibilidade no trato com as pessoas, ele perdeu as prioridades, ele perdeu a aliança com Deus ou as promessas, ele perdeu a comunhão com Deus e, por fim, ele perde a presença de Deus. Para quem não sabe, a Arca da Aliança, ela era o símbolo maior do povo de Israel da presença de Deus. Aonde a Arca da Aliança estava, significava que a presença de Deus estava. Essa arca, ela era uma arca de madeira, revestida de ouro, e dentro dessa arca, tinha um baú, um baú assim, dentro desse baú, estava lá dentro as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu, e uma porção do maná que Deus mandava para o povo. Estava dentro dessa arca. E aquilo era o símbolo maior da presença de Deus. Então, o povo de Israel, ainda que misticamente, olhava para aquela arca e sentia uma segurança muito grande, porque eles falavam assim: Deus está com a gente. Deus está com a gente, porque nós temos a Arca da Aliança, então significa que Deus está com a gente. Então a Arca da Aliança estava lá no templo que Eli tomava conta, a Arca da Aliança estava no poder do povo de Deus, mas de repente surge uma batalha. Os próximos capítulos vão revelar isso. E os filisteus vão atacar Israel. Só que Israel vai para essa batalha com um pensamento: Deus está com a gente. Repita comigo assim: Deus está com a gente. Isso é muito importante. Olha, presta atenção nisso. Deus está com a gente. Então eles vão lá, prepara tudo, prepara a Arca da Aliança e eles vão para a batalha. Quando eles vão chegando perto dos filisteus, e os filisteus veem que a arca está com eles, os filisteus entram em desespero. Eles começam a falar: meu Deus, e agora? O que vai ser de nós? Agora a gente está perdido, nunca aconteceu isso com nós antes, eles vão acabar com a gente, eles têm a arca, eles têm a presença de Deus. E de repente, quando eles vão para a batalha com os filisteus, eles perdem a batalha. Mais de 30 mil soldados morrem nessa batalha. Por quê? Porque a pergunta não é se Deus está comigo, a pergunta é: eu estou com Deus? Não é saber se Deus está comigo, porque Deus certamente estará comigo. Mas a pergunta é: eu estou com Deus? O povo leva a presença, a arca, para a batalha, mas eles não estavam com Deus.
Eles estavam desprezando a Deus e eles perderam a batalha porque eles desprezaram a Deus. Então Deus não é uma mágica. Vir aqui para o culto não é garantia que Deus vai ficar com você. Vir aqui para o culto não é a garantia. Eu vou dar aqui para vocês, para todo mundo, eu vou dar aqui uma cópia, uma réplica da Arca da Aliança. Tem igreja que faz isso, né? Eu vou dar a Arca da Aliança para você levar para sua casa. Aí o povo vem todo feliz. Eu tenho a Arca da Aliança. Aí põe lá na estante da casa. Como se aquilo fosse garantia de alguma coisa. Garantia de nada. Porque o mais importante não é saber se Deus está com você, porque Deus sempre estará conosco. O mais importante é saber, eu estou com Deus. Eu estou com os valores de Deus, eu estou com os princípios de Deus, eu estou com aquilo que é importante para Deus, eu estou com as práticas espirituais, eu estou em obediência com Deus, eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Esse é o grande desafio da nossa vida. Então a Bíblia fala que os filisteus foram lá e arrancaram a arca deles e roubaram a arca. Então, se eles roubaram a arca, o que eles roubaram do povo? O que eles roubaram? A presença de Deus. Quinto e último ponto: ele perdeu a presença de Deus. Não foi de uma hora para outra. Não foi de um momento para o outro. Eu não estou falando de salvação. Salvação é um assunto resolvido já. Não estamos aqui flertando se a gente é salvo ou não é. Nós estamos falando de um Deus presente nas batalhas. De um Deus que está com a gente nas batalhas. E a Bíblia fala então que ele não foi para essa batalha, mas ele botou uma cadeira lá no caminho e ficou esperando notícia. Põe para mim, por favor, 1 Samuel capítulo 4, versículo 11. A arca de Deus foi tomada e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Continua. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra sobre a cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado na sua cadeira, ao lado da estrada. Estava atento, pois em seu coração temia pela arca de Deus. Você vê que ele ainda tinha um sentimento pela presença de Deus. Mas ter sentimento, mas não ter atitude, não muda nada. É igual aquela pessoa que é piedosa. Você fala, ele passa na frente de uma igreja e tira até o chapéu, né? Não é assim? Tira o chapéu, faz o sinal da cruz. Não quer dizer nada. Porque você ter um sentimento pela presença não é a mesma coisa do que você ter temor pela presença. E ele perdeu o temor. Então ele fala, estava atento, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade e contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou, o que significa esse tumulto? Então o homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade, e os seus olhos estavam imóveis, de modo que já não conseguia enxergar. O homem lhe disse, acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. O que aconteceu, meu filho? Perguntou Eli. O mensageiro respondeu, Israel fugiu dos filisteus, e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus dois filhos, Ofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Deu a notícia para ele. 18. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Durante 40 anos ele havia liderado Israel. Queridos, a pergunta que não quer calar para todos nós: o que está roubando a presença de Deus de você? Coisas lícitas podem nos roubar da presença de Deus. Quer ver uma coisa lícita? Passear é lícito? Sim ou não? É pecado sair para passear? Não. Mas quando você coloca o passeio em primeiro lugar, isso pode ser um sinal de esfriamento espiritual. Celular é pecado? Sim ou não? Mas a maneira como nós nos comportamos com o nosso celular
pode ser um pecado. Pode nos roubar da presença de Deus. Porque isso aqui é uma armadilha. A gente passa 1, 2 horas brincando na timeline sem perceber. Quando você vai ver no relógio, já foi o tempo. Só na janela olhando a vida dos outros, né? Ó. Porque isso aqui, grande parte de nós usamos para olhar a vida dos outros. É uma janela, a gente fica olhando a vida dos outros. Oh, que legal, olha, separou, olha, que legal, sei o quê. E a gente não percebe. Então, coisas lícitas podem nos roubar da presença de Deus. Nós não estamos falando das coisas perigosas, porque essa nós já estamos espertos. Nós não estamos falando daquelas coisas que já são declaradamente pecado. Porque essa daí a gente já foge, não, eu já sei isso aí, não sei o que tudo. Nós estamos falando das coisas sutis que vão nos roubando de Deus e vão arrancando a arca de Deus de nós e vão arrancando a presença de Deus da nossa vida. Isso é um alerta para a igreja. O culto de hoje é um culto de reflexão. Participar da ceia hoje é trazer à memória isso, é olhar com essa ótica para a nossa vida espiritual. Precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Do mesmo jeito que a gente cuida das nossas finanças, do mesmo jeito que a gente cuida da nossa vida física, do mesmo jeito que a gente cuida do nosso trabalho, do mesmo jeito que a gente cuida da nossa família, a vida espiritual deve ser cultivada, deve ser protegida. E ninguém vai poder fazer isso por você. O marido não pode fazer pela esposa, a esposa não pode fazer pelo marido. O filho não faz pelo pai, o pai não faz pelo filho. No Antigo Testamento, a Bíblia fala que Deus acendeu um fogo. O próprio Deus acende um fogo. E Deus acende esse fogo e dá uma ordem. Fala assim, ó, o fogo está aceso. Mas agora a responsabilidade de manter o fogo aceso é de vocês. Levítico capítulo 6, põe para mim aqui, por favor. Levítico 6:12. Levítico 6:12. O fogo deve ser mantido aceso no altar e não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Isso era um processo diário na vida do sacerdote. Todos os dias, pela manhã, o sacerdote tinha que trazer lenha. O fogo de ontem, a lenha de ontem, não servia para hoje. Queridos, nós não podemos, principalmente nós que somos mais antigos de igreja, não podemos viver de saudosismo. Porque, nossa, no meu tempo, no seu tempo já passou, querido. Só serve para contar história, mais nada. Porque o fogo lá de trás não serve para hoje mais. Você precisa continuar trazendo lenha. Eu preciso continuar trazendo a lenha para queimar. É a minha responsabilidade. Toda manhã o sacerdote tinha que fazer isso. Tira as cinzas, pega a cinza, joga fora da cidade e traz lenha e queima o altar. Todo dia de manhã era feito isso. A nossa vida espiritual, isso aqui é uma metáfora da nossa vida espiritual, porque o altar hoje somos nós. Isso aqui estava apontando para a nossa espiritualidade. O altar somos nós. Todos os dias nós precisamos trazer a lenha. Todos os dias nós devemos buscar experiências com Deus. Quer ver uma coisa engraçada que acontece nos nossos cultos? A sensação que todo mundo tem do culto não é a mesma. Nós tivemos um culto aqui agora. Eu preguei, os ministros cantaram. Aí se a gente fizer uma pesquisa depois do culto aqui, perguntar para as pessoas, e aí, o que você achou do culto? Aí um vai falar assim, hoje não estava muito bom não.
estava muito... Acho que hoje o pessoal do louvor estava meio sem unção hoje. O pastor até dormi na hora da pregação dele. Aí você pergunta para o outro fala, hoje foi... Deus falou comigo. Rapaz, hoje o negócio estava... Por que que no mesmo culto, duas opiniões diferentes? Porque não tem a ver comigo, tem a ver com quem está oferecendo o culto. Não dá para você jogar a culpa no louvor. O louvor só conduz, o louvor não é responsável para fazer você queimar. Não é o louvor que é responsável para mudar a atmosfera do culto. Ô pastor, precisa botar uns músicos aí para trazer fogo para a igreja. Não, o músico não traz fogo. O músico conduz a igreja. Quem traz a lenha é você. A lenha é sua obrigação, sua responsabilidade. Se você quiser sobreviver espiritualmente. Tem gente que está fumegando na presença de Deus. A chama está desistindo, está quase desistindo de congregar já. Por quê? Aí a culpa não é da igreja. Não, porque a igreja mudou muito. Porque a igreja... E conta 50 mil desculpas. Não tem nada a ver com a igreja. Tem a ver com quem está oferecendo o culto. Se você veio para fazer igual a Eli, para ficar observando o culto dos outros e não entrega o seu... o fulano estava ali orando, o outro estava ali ensinando. Você viu? Você viu, menina? Você viu, menina? Você está fiscalizando o culto agora? Virou fiscal de culto agora? Que eu não estou sabendo? Não, querido, nós precisamos dedicar o nosso culto a Deus. Viemos aqui para entregar o nosso melhor para Deus. Paulo deu um conselho para Timóteo. Ele disse assim para Timóteo. 1 Timóteo 4,16. Ele fala assim para Timóteo. 1 Timóteo 4,16. Atende bem para a sua própria vida e para o ensino, perseverando neles, pois agindo assim você salvará tanto a você mesmo quanto aos que o ouvem. Primeira pessoa que você tem que se preocupar é com você no quesito espiritual. Você precisa se preocupar com a sua espiritualidade. Você que tem que fazer essa checagem, esse check-up. E voltar às práticas espirituais. Pode subir o louvor aqui. E nós vamos orar. Esse culto não é um culto para te condenar. Até porque... O primeiro que está recebendo essa mensagem aqui sou eu. Eu sou pastor ordenado, porque eu já trabalho no ministério praticamente desde quando me converti. Mas ordenado ao ministério pastoral, vai fazer 20 anos agora que eu fui ordenado ao ministério. Dia 9 de dezembro, faz 20 anos que eu fui ordenado ao ministério pastoral. Foi no dia que meu filho nasceu. Ele vai fazer 20 anos e eu vou fazer 20 anos do ministério pastoral. Então, tem 20 anos que eu faço isso. 20 anos envolvido com igreja. 20 anos. Minha esposa, a mesma coisa. Só do ministério pastoral, caminhando no ministério. Então, se a gente não vigiar, a gente cansa desse negócio. E a gente entra no piloto automático. Então, o primeiro que está recebendo essa mensagem sou eu. A Bíblia fala assim: aquele que está em pé, cuide, para que não caia. Então, eu me coloco o primeiro dessa fila. E eu oro nessa noite para que todos nós possamos receber esse despertamento. E realmente pensar como anda a nossa vida espiritual. Porque só vir na igreja não diz muita coisa. Eli morreu dentro da igreja. Eli não desviou, Eli fumou. Eli saiu para beber. Eli saiu para fumar maconha. Eli foi ter relação sexual fora. Não, nada disso. Ele morreu dentro da igreja. Reprovado por Deus dentro da igreja. É um perigo para nós.
Vamos ficar de pé, gente. Por que será que as nossas reuniões de oração são menos frequentadas do que as reuniões de comunhão? Isso pode ser um sinal da nossa carnalidade. Coisas lícitas podem estar nos roubando, podem estar nos sugando da presença de Deus. E sutilmente, a arca pode estar sendo tirada de nós. Que Deus traga essa consciência no nosso espírito nessa noite. Eu quero dar um tempo para nós orarmos.